Bom dia para todos, um feliz sábado, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Para nós, para mim, para o Fabiano, para minha esposa que está ali atrás, Cristiane, e a Aline, a esposa Fabiana, motivo de grande alegria poder estar aqui hoje na igreja de Parelhas para adorar o nosso Deus com os irmãos. E, queridos, nós vamos falar um pouco sobre mordomia, mas mordomia ela difere muitas vezes daquilo que as pessoas imaginam, porque quando se fala em mordomia, se pensa num cabo numa vida boa, tranquila, né? Mas a mordomia cristã, ela não é isso, como também não é questão de dinheiro, vai muito além, queridos. Mas antes, sempre que eu chego na igreja a primeira vez, eu gosto de contar uma historinha. Eu vou contar agora uma historinha sobre uma senhora. Na Inglaterra, um local muito frio, e lá no subúrbio havia uma senhora que ela era muito pobre mesmo. E ela era conhecida naquele subúrbio, naquela favela, por todos pela sua extrema pobreza. E essa senhora, ela tinha um costume muito interessante. Todos os dias, finalzinho de tarde, ela saía para fazer uma caminhada. E tudo que ela via no chão, que ela achasse interessante, fosse uma tampinha de caneta, uma pedra, qualquer coisa, ela pegava, levava para casa. Quando chegasse em casa, ela sentava na caminha dela lá e ficava ali por uns minutinhos ali observando aquilo e colocava dentro de um baúzão lá que ela tinha, né? E todo dia a mesma coisa. Só que chegou o inverno rigoroso, quando a neve cobre por tudo, e os vizinhos notaram que essa senhora já não saía há 3 dias de sua casa. Chamaram a polícia. A polícia, quando chegou no local, que entrou, encontrou a senhora morta, né? E, assim, o curioso foi que, de repente, o detetive responsável pelo caso, quando ele abriu o baú, começou a ver pedras, tampinhas, várias coisas diferentes, mas notou algo que essa senhora havia achado. Uma pedra muito valiosa que a nobreza lá da Inglaterra, da família real, oferecia o sustento vitalício, sustento para toda a vida para quem achasse e entregasse essa pedra. E essa senhora, ela teve essa pedra nas suas mãos, morreu na miséria, porque não soube avaliar aquilo que tinha em mãos. E, queridos, eu queria dizer uma coisa a vocês. Deus concedeu a mim e a você uma pedra muito preciosa, um tesouro preciosíssimo. E tem você apenas admirado diariamente esse tesouro, essa preciosidade? Ou tem somente admirado ou tem se alimentado diariamente? Muitos estão morrendo infelizes, à míngua, porque não se alimentam dessa palavra, porque essa é a palavra da vida, amém? E, queridos, não deixe de ler a Bíblia dia nenhum, não passe dia nenhum sem estudar a Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é quem testifica sobre o autor da vida, que é Cristo Jesus, o meu e o seu Salvador, amém? Vamos, assim como está, falarmos mais uma vez com o nosso Deus. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado, ó Pai, por, na Sua infinita misericórdia, se fazer presente em nosso meio. Queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor nos lave e nos redime no sangue de Cristo, para que diante de Ti estejamos tão alvos como a neve, e que Teu Espírito de amor e graça, mais uma vez essa manhã, nos envolva, nos batize, e, ó Deus, venha nos dirigir de tal forma que, ao sairmos hoje da Tua casa, possamos sair todos edificados em Cristo Jesus. Permanece conosco. Mais uma vez nós te pedimos, nos dando esse grande privilégio, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Mas eu gostaria de convidar aos queridos em Cristo a abrir as suas Bíblias em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3.
Amados, quando nós falamos de Malaquias, já muita gente lá vem esse irmão com Malaquias 3:10 de novo. Mas, amados, há uma coisa que eu gostaria de estudar essa manhã com os irmãos. Porque nós não vamos falar de Malaquias 3:10. E nem vamos falar do 8 em diante. Por quê, queridos? Quando nós falamos de mordomia cristã, a mordomia ela não envolve só dinheiro, não envolve só dízimo e oferta, ela envolve a questão do corpo, a questão do uso dos talentos, do tempo, de todo o nosso ser, num único objetivo, que é para o uso de adoração do nosso Deus, amém? E é importante nós notarmos algumas coisas. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é essa pessoa que a gente deseja que venha para o templo? Quem é essa pessoa? Jesus. Amados, Jesus Cristo. E ele começa falando desse desejo de seu povo. Mas olha o que ele diz no verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Queridos, se eu perguntar aqui, se eu mandar levantar a mão quem deseja ser salvo, todo mundo levanta, correto? Mas se eu perguntar assim, quem pelos seus atos está vivendo a ponto digno de ser salvo, levante a mão. Será que é diferente a pergunta? Muito diferente, não é verdade? Porque, queridos, uma coisa é professar e a outra? O profeta diz, olha, vocês desejam a vinda de Cristo, vocês vêm para o templo, vocês buscam a vinda do mensageiro de Deus, do Messias, e ele virá para o seu templo. Mas quando ele vir, quem é que vai suportar o dia de sua vinda? Porque, queridos, só realmente os remidos no sangue do Cordeiro serão salvos e revestidos pelo poder de Cristo. Só aqueles que têm uma vida de comunhão diária, guiada pelo Espírito Santo, é que serão realmente revestidos e levados para o céu. Vir à igreja, todos nós devemos ir, como diz a Bíblia, lá em Hebreus 10, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então nós temos que vir à congregação, mas queridos, simplesmente vir à congregação, ler a Bíblia, dar dízimo e oferta, não salva ninguém. E é o que nós vamos ver essa manhã, que a adoração através de dízimo e oferta é uma coisa muito mais extensa do que colocar dinheiro num envelope e jogar numa salva. Então, queridos, quem suportará o dia da sua vinda? É feita uma pergunta. Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Para que serve o fogo do ourives? O fogo do cabalá que trabalha com ouro? Para purificar. Para que serve o sabão do lavandeiro? Para lavar o quê? Para tirar a sujeira. Então veja que o profeta, antes dele falar de questões de dízimos e oferta, ele começa a falar de quê? De uma lavagem, de uma purificação, de tirar aquilo que é imundo. E ele continua. Verso 3, ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com quê? Justiça. Queridos, veja bem o que o profeta começa falando aqui, inspirado pelo Espírito de Deus. Deus, para que a nossa oferta seja aceita por Ele, e seja realmente uma oferta perfeita, como Ele deseja que seja, nós temos que fazer primeiro o quê? Permitir que haja no nosso ser uma purificação, uma lavagem. Amém? Amém. Por quê, queridos? Deus não aceita qualquer dízimo e qualquer oferta, não.
E aí, queridos, é como diz o verso 4, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então, amados, Deus, Ele não quer qualquer dízimo e qualquer oferta. Eu vou pedir a alguém que abra aí em Mateus, capítulo 5, verso 23. Mateus, capítulo 5, verso 23. Quem achar e quiser ler, pode ficar à vontade. Mateus 5, 23. Agora o 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te a teu irmão, então, faz a tua oferta. Obrigado. Vejam só, Jesus diz aqui que se você vai trazer a sua oferta, você vem para a igreja, vai trazer a sua oferta, mas lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja bem que ele não vai nem de você ter alguma coisa contra o seu irmão, mas você lembra que seu irmão está chateado contigo, tem algum problema contigo, o que ele diz? Deixa a tua oferta de lado e faz primeiro o quê? Vai te reconciliar com teu irmão. Vejam bem, queridos, Jesus quer mais do que dinheiro, Ele quer um adorador em espírito e em verdade. Ele quer um adorador que o adore, mas que o adore em amor, que tenha amor ao seu semelhante. Por quê? Trazer dízimos e ofertas, mas você bate na mulher, bate no filho, briga com o vizinho, briga com os irmãos na igreja, e quer trazer dízimo e oferta, não é aceitável, queridos. Jesus é bem claro. Jesus disse, olha, tem um problema, deixa, resolve o problema e depois faz o quê? Vem e faz a tua oferta. Porque Deus, Ele não quer que se coloque simplesmente dinheiro no envelope. Quando você ganha alguma coisa, você vai tirar o dízimo e a oferta, mas quando você vai tirar o dízimo e a oferta, bota o joelho no chão, ore agradecendo a Deus por essas bênçãos recebidas, pelo privilégio de poder adorá-lo através dos dízimos e das ofertas, pelo privilégio de contribuir com o avanço da obra, a salvação de almas para o reino de Cristo. Mas, queridos, medite. Vai trazer a oferta estando brigado com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu pai? Traga não, querido. Não tem serventia esse dinheiro na obra. Não tem serventia, amados. Deus, Ele deseja que cada oferta que vem a Ele seja dada com alegria, porque não é o que diz a Bíblia, nem por tristeza, nem por necessidade. Mas como? Com alegria, amados. A alegria de sermos participantes dessa obra de salvação de almas, amém? O dízimo, Mateus 23, 23. Vocês podem abrir aí, Mateus 23, 23. Jesus também, Ele faz uma menção. Ele pega ali os fariseus e os demais, e Ele vai diretamente repreendendo eles. Mateus 23, 23, hipócritas. É como Ele começa. Queridos, todo mundo sabe aqui o que é hipócrita? Interessante que esse nome hipócrita era dado a um tipo de máscara que era usado nos teatros gregos. Então, o que Jesus estava dizendo a eles? Que eles tinham duas caras. Vejam bem, hipócritas, dais o dízimo do quê? Do endro, do cominho, da hortelã, mas desconsiderar as principais coisas da lei. Quais são? Misericórdia, amor, justiça, como Ele diz, queridos. Então vejam bem, o que Jesus está dizendo a eles? Olha, isso é hipocrisia. Como é que vocês querem trazer um dízimo à casa de Deus, se vocês não têm amor e nem misericórdia para com seu semelhante? Justamente, irmão. Então, justamente, vive com uma cara e dizima com a outra. Amados, mas Deus enxerga até o mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece totalmente. Então, amados,
A adoração de dízimos e ofertas não é colocar um dinheiro no envelope e jogar na salva. É muito mais do que isso, é um ato de amor e adoração ao nosso Deus Criador e Redentor. Amém? Então a gente tem que parar e pensar que tipo de adoradores nós somos. Porque, amados, não é o fato de darmos dízimos e oferta que alguém garante o céu. Não, tem até gente que prega isso para aí fora, que o cara compra os terreninhos no céu, né? Tem até promoção desses terrenos, mas, queridos, isso não é bíblico não, isso é diabólico. Deus não aceita. Em Malaquias mesmo 2,16 diz que Deus não aceita oferta de adúlteros. Jesus repreende a questão, ele diz: fazei estas coisas sem omitir aquelas, devolvei o dízimo, mas sejam amorosos, misericordiosos, pratique a justiça. Por quê? Porque, como disse Jesus, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram em espírito e em verdade, amados. Então é importante sabermos como Deus deve ser adorado, como Ele quer ser adorado e não como nós queremos. Caim e Abel levaram ofertas para Deus. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi. Por quê? Ele não deu o melhor que tinha do fruto da terra, mas Deus havia pedido frutos. Ele quis fazer a sua maneira. Mas, queridos, a Bíblia fala lá em Deuteronômio sobre o local aonde devem ser trazidos os dízimos e ofertas. A Bíblia ela fala da maneira como isso deve ser trazido, como é o que nós estamos vendo. Isso é importante, queridos. Você e eu somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, como diz Serviço Cristão, todo cristão nasce no reino dos céus como missionário. Missionário vem de missão. Missão dada por quem? Por Deus. Missionário cumpre a sua missão. Então, amados, eu e você temos um grandioso privilégio e que devemos ter alegria por isso. Quando você e eu dizimamos, muitos pastores e obreiros são pagos pelo mundo inteiro para sair aí fazendo conferência, dando estudo, visitando, trazendo pessoas desse mundo de trevas para onde? Para a luz. Mas tem gente que reclama que desce o pau, não, porque isso assim, porque isso assado, e eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu vou só ler um textozinho aqui, irmãos, só para tocar numa coisa aqui muito importante. Olha, não posso falar das outras, mas dessa igreja eu posso falar, porque eu conheço essa igreja, sou membro dela, estudo, e sempre procuro me manter informado. E, queridos, não existe uma organização no mundo igual à Igreja Adventista, amém? Nenhuma, queridos. Não é à toa que este não é o maior povo, mas é o povo que está no maior número de países representado no mundo, é a Igreja Adventista. Nem a ONU chega a estar em tantos países como nós, queridos. E vocês sabem por quê? Porque ela tem uma administração que não foi montada por homens, mas foi montada por Deus, queridos. E eu gostaria de comentar justamente com uma questão muito importante, porque às vezes nós temos direito de discordar. Você pode discordar de como o dinheiro é usado na igreja, entendeu? Se a livre-arbítrio, na missão, se você quiser saber das contas, você pode ir lá em Natal, ir lá no pastor de tesoureiro e pedir para ele mostrar, ele vai lhe mostrar todas as entradas, saídas, tudo que tem lá. É aberto a cada adventista isso, amados. Passa por várias fiscalizações, tanto da missão como fiscais que são pagos por fora para fazer fiscalização. E graças a Deus, não tem erro. Alguém já ouviu aí algum escândalo com a igreja adventista em uso de dízimos e ofertas? E louvado seja Deus por isso, amados. Essa é a menina dos olhos de Deus. Mas, amados, diz assim... Conselho sobre Mordomia, página 93. Alguns se têm sentido mal satisfeito e dito: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira por que as coisas são administradas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus, por pensardes que a administração da obra não é correta? Quer dizer, porque eu acho que uma coisa não está correta, agora eu vou começar a roubar a Deus? Mas muitos fazem isso, queridos. Aí continua o texto: apresentai vossa queixa,
franca e abertamente, prestem bem atenção, no devido espírito, e as pessoas competentes. O que eu quero chegar com isso, queridos? O diabo, ele usa muitas vezes, principalmente essa questão de dízimo e oferta na igreja. Aí, o cara está insatisfeito. O irmão aqui é pastor, é tesoureiro, trabalha na missão. Se eu tenho uma insatisfação com a administração, ele é a pessoa competente para me reclamar? E por que eu vou reclamar a ele? Aí começa, eu falo para ele, falo para outro, falo para outro. E sabe o que começa a acontecer na igreja? Começa a se fazer a obra que Satanás quer. A fofoca começa a espalhar, os maus dizeres começam a se espalhar, começa a surgir uma desconfiança na igreja, e aí é onde o diabo reina, amados. E como diz testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, o Espírito Santo não trabalha com críticos e mordazes. Existem pessoas competentes, devemos ir a ela. Um exemplo, tem um problema de comissão, ora, se o irmão aqui não é parte da comissão, por que você vai a ele? Você tem que ir a quem? A pessoa da comissão. Esse é o correto, queridos. Mas esse fala, isso não é de Deus, amados. Isso procede do diabo, do inimigo das nossas almas. E por isso, muitas confusões são geradas na igreja. Por isso, existe muita briga de comissão, igreja e pastor, simplesmente por uma questão de comunicação em que Deus orienta. Procure as pessoas competentes, é no devido espírito, não é xingando, esculhambando. Não, amados. Se Cristo tinha de fazer uma reclamação, ele chegava xingando as pessoas? Gritando? Metendo o dedo na cara? Não. E nós, como devemos fazer? Importante, queridos. Então, dízimo e oferta, vejam vocês, que é algo que vai além de colocar dinheiro em envelope. É uma questão de adoração, uma questão de amor, uma questão que envolve respeito. Então, amados, nós precisamos aprender isso. Aí o indivíduo, se o pastor lá chegar com um carro novo aqui e está roubando. Ih, rapaz. Amados, o pastor é interessante. Muita gente acha que pastor adventista é rico. Mas não é não, viu, amados? Vou dizer uma coisa a vocês. Existe um teto, e desse teto, vou dar aqui um exemplo. Um pastor que tem aí seus 4, 5 anos de obra. Ele deve estar ganhando na casa de seus 3 mil e poucos reais. Só que quando tira lá 10% de INSS, 10% de jubilação, aí tem mais, agora eu não lembro se são 10% de auxílio moradia, tira a parte de saúde, são tendo os descontos que os 3 mil do caba fica ali em R$1.200 quando ele pega líquido. Porque começa-se de 45% a 55% é estipulado um valor para um pastor inicial, do teto. Quer dizer, o caba já começa, aí a comissão se reúne e define. Hoje em dia não se coloca menos de 50%, entendeu? Mas, por exemplo, se o teto é 6 mil, o inicial ele vai ganhar ali em torno de 3 mil, mas aí tem todos os descontos. Fora os descontos, tem os abacaxi, que o caba resolve. Porque muita gente fala, mas é como diz os obreiros evangélicos, o pastor adventista é diferente de todo e qualquer outro pastor. Sabe por quê, queridos? Quando você vai para outras igrejas, você vai procurar os pastores de lá, são engenheiros, pedreiros, tem, mas o que diz a Bíblia? Os que vivem do evangelho, e os nossos pastores vivem do evangelho, amém, irmãos? Porque, veja, pronto, pastor Laércio agora está onde? Na Santa Sé, lá em Caicó. Ele não está trabalhando como pedreiro, como dentista, como médico, como... Não. Ele é o quê? E quando sai de lá, vem para cá. Quando sai daqui, vocês observam, queridos, a vida do vai e vai, muito fácil, como já dizia alguém, fácil é falar de mim, difícil é ser eu, né? Então, aqui, às vezes as pessoas olham, como já chegou caso de pessoas pegarem carro de um pastor,
e estava lá empoeirado, e o cara coloca lá, meu dízimo. Isso é triste e absurdo, queridos. E outra, amados, existem pastores que têm carro muito bom, mas vou dar um exemplo aqui mesmo de Pernambuco. Tem 3 irmãos, são pastores, os pais têm plantação de canavial, já são aposentados, muito ricos, e muitas vezes quando eles pegam ali o dinheiro da colheita, tira dízimo e oferta, e eles presenteiam os filhos. Aí eu pergunto, se você fosse um pastor filho, tivesse os pais assim, desse um carro importado, você não andaria? Mas nós muitas vezes focamos em coisas, queridos, e aí começa a desunião, a desconfiança, e jamais, desconselho sobre mordomia, essa igreja vai poder ser abençoada enquanto não olhar com simpatia para os seus ministros e obreiros evangélicos. Amados, a indiferença ela mata. E como mata? Nós não estamos aqui para ser melhor do que os outros, mas para andarmos todos num patamar unidos, com um só caminho, que é o caminho dos céus. Mas quando o indivíduo está na igreja e está olhando a vida dos outros, tem algum problema, queridos. Tem algum problema, e muito grave, e precisa ser corrigido rápido, amados, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu tenho livre-arbítrio como cada um tem, amados. Se fulano anda assim, se anda assado, o problema é dele, eu não tenho que estar criticando ele. Se eu tiver de fazer alguma coisa como irmão em Cristo, é ir lá na casa do irmão, sentar, orar, estudar a Bíblia, meditar, porque todo problema de pecado, ele vem de uma só fonte, falta de comunhão com Deus. E o objetivo da mordomia é levar cada cristão a ter comunhão diária com Deus, a trazer dízimos e ofertas que sejam agradáveis ao Deus do céu. Irmão, coloca aí para nós o testemunho de Rosalino. Tem um nomezinho, Rosalino. Vamos ver esse testemunho aqui, para a gente encerrar essa parte, passar para o Fabiano. Vocês prestem muita atenção no testemunho desse homem. Rosalino Bozo trabalha no ramo da pecuária na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E graças a Deus, sempre tive uma vida assim, profissionalmente bem sucedida. E tenho uma família saudável, alegre. E eu vivia feliz, mas alguma coisa no aspecto do relacionamento com Deus, na ligação homem-Deus, que eu aceitava todas as doutrinas da Igreja Adventista, e esta relacionada ao dízimo me tormentava, a questão de devolver parte do que você ganha a Deus. Mas, de certa forma, entendia que deveria devolver. Mas devolver para quem? No passado, devolvia ao sacerdote, e hoje? Então, essa dúvida sempre tormentava a minha cabeça, e eu, de certo, passei muito tempo preocupado com isso. Mas, de certa forma, eu lia na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que era necessário dizimar. Então, essas coisas ainda estavam muito difíceis na minha cabeça, e eu ficava triste e muitas vezes aborrecido, e se fazia essa devolução, a fazia de uma certa forma insatisfeito, plenamente não estava satisfeito. E às vezes eu tentava administrar esse dízimo do meu jeito. Muitas vezes eu dei a pastores, paguei obreiros bíblicos, patrocinei programas de rádio, às vezes dava para um irmão pobre e lia, e cada vez aquilo me complicava mais. E eu fiquei orando a Deus durante uns 10 anos, Senhor, me mostra se o jeito correto de dizimar é esse que a igreja sugere. Trazer o dízimo na casa do tesouro. Aonde é essa casa do tesouro, eu me perguntava. E a minha experiência foi se aprofundando com ele. E disse, Senhor, me revela, por favor, como é que é o jeito certo de dizimar. Deus sempre atende as pessoas que o buscam de todo o coração. E o Senhor respondeu ao irmão Rosalino na seguinte experiência. Eu tenho uma fazenda, eu crio gado, e eu disse ao meu encarregado, hoje vendi 150 cabeças de gado, de bois. Eu teria que dar um dízimo para a minha igreja de 15 bois. E ele retrucou, mas seu Rosalino,
15 bois? Para quem? Não, é lá para a igreja, para o pastor. E o que eles vão fazer com esse dízimo? Ele ficou impressionado. 15 cabeças em 150 eu teria que devolver na igreja? Aí eu disse para ele, são 15 cabeças. E o senhor vai dar? Eu falei assim, talvez, eu estou pensando. Naquela noite eu falei em tom de galhofa pro Ari. E ele deu uma gargalhada e disse, duvido que o senhor vai dar. Mas eu disse a ele, não sei se vou dar, vou pensar. Naquele dia, após a conversa com o encarregado da fazenda, voltou para casa, pensando a respeito do assunto. A verdade é que no dia seguinte, quando eu saí com meus 2 filhos, para irmos à cidadezinha, fica a 10 quilômetros da fazenda, eu observei à esquerda 11 reses mortas. Embaixo de uma rede 13.8, eu fiquei pensando, 11 reses, por que morrer essas 11 reses aqui embaixo dessa rede, se eles nunca param aqui? E os fios caíram em cima delas e mataram 11 reses. Aquilo me irou, fiquei irado, irritado, chateado, aborrecido, meio revoltado. E eu disse ao meu peão, aí senhor Ari, são 11 já foram para o dízimo, falta só 4. Na mesma noite morreram os 4. 3 bois num lote separados, num lote de bois. E aí eu disse, continuei desafiando Deus. E disse ao meu peão, olha aí, senhor, e falta agora apenas uma res. Mas naquele dia eu estava caminhando com ele e nós encontramos a outra res morta. Todas elas saindo sangue pelos poros e eu fiquei impressionado com aquilo. Casualmente, minha mulher, que vai também pouco à fazenda, naquele dia ela estava lá, talvez, eu não me lembro, mas seria férias dos meninos. E eu comentei com ela isso. Chamei o veterinário, não detectou doença nenhuma. Levou o exame, o sangue, o cérebro, não detectou nada. Nem picada de cobra e nem doença contagiosa nenhuma. Aí eu fiquei impressionado, fiquei extremamente impressionado. Seria as 15 reses que eu teria feito essa galhofa, essa brincadeira de mau gosto com Deus, me referindo ao dízimo com o meu peão? E naquela noite, aquela tarde, eu fiquei angustiado. Naquela noite, eu acordei à noite, eu orei várias vezes. O Senhor me revela, por favor, o Senhor me revela. Eu não suporto mais essa situação de estar convivendo com a igreja, aceitar todas as doutrinas, ter essa pendência na minha cabeça e eu com essa tormenta no coração. Quando eu virei para o lado, um ser alto, de uns 3 metros de altura, com um rosto claro, cor-de-rosa, lindo, uma pessoa linda, linda mesmo, com cabelo brilhante, uma veste que parecia ser seda, mas não era seda. Ele olhou para mim e falou, Rosalino, as coisas de Deus são santas. Você precisa entender e respeitar. E você não é obrigado, filho, a devolver o santo dízimo. Mas você precisa respeitar as coisas de Deus. Nesse momento eu acordei que eu virei para olhar, eu não vi ninguém. Eu tinha sonhado. Talvez Deus tenha me revelado, eu tenho certeza que Deus me revelou através desse sonho a respeito deste santo privilégio que nós seres humanos temos de partilhar com Deus um pouco daquilo que Ele tanto nos concede. Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. A partir daquele momento eu me autodeterminei a fazer uma pesquisa profunda a respeito do santo dízimo. E toda a coerência que eu encontrei na Bíblia e no espírito de profecia em relação ao dízimo do Senhor e em relação ao santo dízimo e a forma de dizimar, agora eu não tinha mais dúvida. Aquele ser especial me disse, Rosalino, você não é obrigado, mas você deve respeitar as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas.
Depois dessa experiência, Rosalino compreendeu a importância de ser fiel a Deus. E ele conclui dizendo: como levar esse evangelho do reino a todo mundo se não existir recurso? E foi essa forma que Deus encontrou para poder reunir os fundos necessários para divulgar esse evangelho maravilhoso. E entregando o nosso coração em conversão a Deus, aí prazerosamente eu vou devolver, não 10%, mas devolver, se for preciso, a minha vida completa a Deus. E é essa alegria que eu sinto hoje, irmãos, essa alegria de sentir o que é o privilégio de devolver a Deus um pouquinho daquilo que Ele nos deu. Examine cada qual suas rendas com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo do Senhor. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Queridos, veja que interessante, mas foi que o anjo de Deus disse a ele: você tem livre-arbítrio, meu filho, você não é obrigado a devolver o dízimo. Mas o quê? Não brinque com o quê? Com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, queridos. Todos nós temos livre-arbítrio para sair, embora e ganhar o mundo. Mas não se escarnece de Deus nem das suas coisas sagradas. Amém? Isso é importante. Então, queridos, o dízimo é santo e deve ser separado por todos nós. Cada renda que a gente ganha, devemos tirar os 10%, porque ele é de Deus. Devemos reconhecer, porque, queridos, o dízimo ele expressa o seu reconhecimento, o meu reconhecimento que Deus é o nosso Criador e mantenedor, amém? Que Ele é dono de todas as coisas. E, queridos, quando nós somos infiéis nos dízimos, nós estamos deixando claro que não reconhecemos a Deus como dono de tudo, inclusive da nossa vida, que não reconhecemos Ele como nosso mantenedor, como aquele que nos sustenta. Muitos têm feito isso, amados. E se você se encontra assim, que Deus tenha misericórdia. Mas não fique desanimado com isso, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus do perdão. E já, queridos, o caso da oferta também é sagrada. E a oferta também, no Salmo 96, 8, o salmista, ele cantava: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Como é que se deve se entrar na casa de Deus? Já em Deuteronômio diz que a gente não deveria aparecer de mãos vazias perante Deus, sempre com oferta. Quando a gente olha para a Bíblia, o que Abraão fazia sempre que chegava a um local? Fazia o quê? Fazia um altar, ali onde ele expressava sua gratidão e cultuava a Deus. Amém? Não deveria ser diferente nós, queridos. Nós temos que vir à casa de Deus e, como a própria Bíblia mesmo, trazer a oferta. A gente deveria se programar e separar um dinheirinho para cada sábado, trazer e em gratidão, expressando gratidão a Deus, porque a oferta, o dízimo, expressa o nosso reconhecimento, e a oferta expressa a nossa gratidão a Deus. Um exemplo: quando você gosta muito de uma pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, esposa, filho, ou um amigo, o que normalmente você faz? Dá presentes, né? E justamente, queridos, a palavra oferta, ela quer dizer dádiva, presente. Deus nos convida a vir à casa dele trazendo o quê? O salmista que canta, trazendo sempre um presente, uma oferta a Deus. E outra, Conselho sobre Mordomia, na página 19, diz assim: a única maneira de manifestar gratidão, vejam bem, a única, não há outra. O Senhor não precisa de nossas ofertas, é uma verdade, não é? Deus não precisa das ofertas, mas Ele não precisa das nossas ofertas. Não podemos enriquecer com nossas dádivas, diz o salmista. Tudo vem de ti, da tua mão tu damos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. É a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus, e não prover o outro. Mas o que é interessante é que quando ele fala
da oferta, ele fala em esforço abnegado. E a abnegação é algo que está ligado a anular-se. Então, quando a Bíblia, a palavra de Deus, você fala de abnegarmos, está dizendo de anular-nos. Então, nós temos que nos alunar, muitas vezes, matar a nossa vontade. Para quê? Para trazer, porque muitas vezes nós gastamos com coisas que destroem a saúde, com coisas que não melhoram a nossa vida, dinheiro que poderia ser trazido para onde? Para a adoração de Deus. E outra, queridos, além do privilégio de adorar a Deus, através dos dízimos das ofertas, através de expressar a nossa gratidão, através das ofertas, que é a nossa única maneira, tem um outro grande privilégio. Imagine, queridos, quando chegar no céu, parte dessa oferta que foi usada para a construção de colégios, de igrejas, para a construção de hospitais, da manutenção dos meios de comunicação como Novo Tempo e outros. O que acontece, queridos? Nós vamos ter o privilégio de ver pessoas que foram salvas através da nossa adoração. Amém? E aí, queridos, para encerrar, somos realmente cristãos? Se somos missionários? Porque, amados, é como a gente vinha conversando, eu, Fabiano e a Aline, esposa Fabiana, e minha esposa Cristiane, no carro. A principal parte, a mais importante parte de uma igreja, depois de seu povo, é o tanque batismal. O tanque diz para que nós estamos aqui. Para quem é jovem, estude, e muito. Mas, queridos, busque ter sua casa, seu carro, mas que esse seja o segundo plano. O primeiro plano é que, com os resultados que você conseguir através do estudo do trabalho, seja de fazer do seu lar um pedacinho do céu e de ser um missionário para resgatar almas. Porque esse é o intuito da mordomia, queridos. Nos levar à comunhão, para que, por essa comunhão, por meio de Cristo Jesus, alcançarmos almas para o reino de Deus. Amém? E, para finalizarmos, orem sempre. Orem sempre. Alguém aqui já foi para o trabalho nu? Irmão, já foi alguma vez para o trabalho nu? Já saiu de casa, Fabiano, alguma vez? Porque estava com pressa? Já saiu, irmão, alguma vez? Alguém aqui já saiu correndo para ir para o trabalho, para resolver alguma coisa pelado? Você teve tempo de vestir, não teve? E não temos tempo de orar, queridos? Temos tempo para vestir, para comer, para assistir TV, mas não temos tempo de orar, de estudar a Bíblia. Veja só, queridos, prioridades. Vestir-se é uma prioridade, comer é uma prioridade, beber é uma prioridade, orar é uma prioridade na sua vida. Depois vocês meditem em Lucas 18:1. Orem e lembrem-se, se você for abrir a sua porta e soubesse que quando abrir um leão ia voar em cima de você e te devorar, você abriria? A Bíblia diz que há um leão aí fora querendo nos devorar. Queridos, se você sai sem oração, você está se expondo a ser devorado pelo leão, que é o inimigo das nossas almas. Então, amados, pensem e meditem. Somos adoradores de Deus, missionários de Cristo Jesus, soldados do reino eterno, amém? Nós somos missionários de Cristo, amém? Maranata! E nós, com Ele, subiremos, amém? Então, amados, se essa é a nossa esperança, vamos vivenciá-la sendo adoradores em espírito e verdade, trazendo dízimos e ofertas que sejam aceitáveis. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Deus, queremos te suplicar, ó Deus, porque muitas vezes somos rebeldes, porque muitas vezes ferimos os teus ungidos e obreiros missionários, ó Pai, porque muitas vezes atacamos as comissões, os tesoureiros, com os nossos maus desejos, maus pensamentos, mas, ó Deus, se não estamos agindo de acordo com a Tua palavra, que o Teu Espírito nos repreenda e nos coloque no Teu caminho de justiça. Que nós possamos olhar com misericórdia, ó Deus, para os nossos irmãos caídos e aqueles que estão afastados, e ser sempre amorosos com aqueles que estão ao nosso redor, e nunca, ó Deus, que venhamos, ó Pai,
a trazer um dízimo ou oferta sem antes meditarmos na nossa vida, porque sabemos que o Senhor tem procurado aqueles que o adoram em espírito e verdade. E nós, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito e pela remissão no sangue de Cristo Jesus, queremos ser esses adoradores. Por isso, ó Deus, batiza-nos com o Teu Espírito e nos guia nessa senda de justiça, para que quando Jesus voltar, possamos receber das mãos do nosso Salvador a coroa da vida. Abençoa agora, Senhor, o Fabiano, que Teu Espírito fale por intermédio dele aos nossos corações, para que possamos sair daqui edificados em Cristo Jesus. Este é o nosso desejo e oração por Jesus. Amém.